Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Tarot Filosófico. Hoje a gente vai fazer um pouquinho de filosofia usando as cartas do tarot, como sempre. Hoje a gente vai fazer uma mini jornada do tarot sobre o autoconhecimento. E como eu costumo dizer, usando a minha carta mestre, que é o Eremita, o que é que nunca tiram de você? O autoconhecimento. O que você adquire de conhecimento e que nunca vão tirar de você? Eu identifiquei que são 3, tá? Para mim, conhecimento, viagem e tatuagem. Não é à toa que eu tenho 28 tatuagens. Estudo tudo que posso, dos mais direitos, e vocês não imaginam tudo que eu vou mais aleatoriamente para estudar. Eu fiz faculdade de História e Filosofia, faculdade de Gastronomia, curso de unhas, atualmente sou taróloga e terapeuta, adoro. Finalmente, aos 40, encontrei a minha formação e o que eu amo tanto, aliando a tudo que eu conheço de história e filosofia. E, incrivelmente, nunca é tarde para você encontrar o seu propósito. E nunca é tarde para você aliar os seus conhecimentos. É uma eterna reconstrução de si mesmo. A gente sempre alia a carta da torre com destruição. Mas a gente deveria sempre entender que ela tem um fator muito lindo de construção, de reconstruir-se de si mesmo, de renascer. É uma coisa meio fênix, sabe? Se a gente aliar a torre com a morte, que é se reconstruir em cima das nossas quedas, e a carta da roda da fortuna, que é o ir e vir da vida, o sobe e desce, é como você fazer uma eletrocardiograma. Se o eletrocardiograma está na linha do meio, você morreu. Não tem mais. Agora, se você entender que o eletrocardiograma precisa estar lá em cima e estar lá embaixo para te manter vivo, esse é o grande segredo da vida. Identifique a sua vida como um batimento cardíaco. Ele não está só lá em cima. Se ele estiver só lá em cima, é arritmia. Se ele estiver só lá embaixo, também. Ele tem que estar lá em cima e lá embaixo para você estar em dia com a tua saúde cardíaca. E a roda da fortuna traz essa mensagem para a gente. Então a vida, ela é feita de eternos recomeços e eternas reconstruções. Sempre pega a carta da torre com essa mensagem. Que recomeços eu preciso ter na minha vida? Que reconstruções ela tem que ter? Sempre se alia a isso. E eu gosto de pegar a carta da torre, do Papa, e ter essa mensagem para mim. Que sabedorias sempre eu vou agregar. Porque sabedoria, conhecimento nunca é pouco. E nunca vão tirar da gente. Dinheiro a gente perde, a gente ganha. E aí? O quanto esses conhecimentos te fortalecem, o quanto essas quedas vão te fortalecer. E aí vem a mensagem da carta da força. A carta da força, ela vem com aquela mensagem de que a gente tem que domar os leões internos da gente. Mas e se a gente vê pela perspectiva de que nós somos nossos leões? A gente às vezes é um gatinho, às vezes a gente é um leão, uma leoa. Às vezes a gente está protegendo o nosso terreno e às vezes a gente é a nossa leoa que cuida da casa, que cuida de tudo. E às vezes a gente é o gatinho, o filhotinho que está ali e precisa de cuidado. Nós somos multifacetados e a gente precisa disso. A gente precisa dessas multifacetas para estarmos vivos e sabermos como se posicionar em cada ambiente. E quando a gente não vai fazendo isso, a gente vai quebrando. E muitas vezes a gente precisa aprender a deixar o passado para trás, se reescrever, se reconectar com alguma coisa, entender que aquilo passou e a gente tem que seguir. E aí a carta do julgamento vem com isso. Você não pertence mais, se fortaleça e siga em frente. Essa mini jornada do tarô é sobre isso. Quantas vezes você vai adquirir um conhecimento, entender que aquele conhecimento te deu o que você precisa e você precisa seguir em frente.
É como a carta de 6 de espadas do tarô. É que hoje eu só vou fazer sobre arcanos maiores, mas a 6 de espadas viria aqui no meio como incrivelmente essa ligação. Você adquiriu o conhecimento que você precisa e você segue em frente. Despeça-se e siga. Mergulhe na profundeza de você. A carta da lua vem com isso. Mergulhe na profundeza de você. É importante, é digno. Autoconhecimento é isso. E quanto mais você conhece de você, mais você está na jornada de amar a si mesmo. Porque existem muitas literaturas do tarô onde o enamorados é o namorado. Que é amar a si mesmo, identificar suas luzes e sombras. Como vem a mensagem do eremita? E aí? O que vem essa significância para você? Procure a estabilidade, mas não esqueça de se jogar. Procure a estabilidade, mas ao mesmo tempo parta na jornada. Às vezes aquele lugar está ali, mas você não pertence mais àquele lugar. Mas a estabilidade que aquele lugar te deu, ou a sabedoria que aquele lugar te deu, é para você partir para outro lugar e levar essa sabedoria. Costumo falar, vou contar uma história minha. A minha avó era uma mulher muito inteligente. A minha avó, ela nasceu em 1929, craque da bolsa, né? E a minha avó, ela, um dia, perto de partir para outro plano, a minha avó falou assim para mim: sabe que o meu sonho era ter tatuagens. Eu já gostava de tatuagem, eu amo arte epidérmica. E a minha avó falou assim para mim: eu amo tatuagem, mas na minha época, só quem fazia tatuagem era aqueles marinheiros que partiam de um porto para o outro. Então eu nunca pude fazer tatuagem. E eu olhei para ela e falei: vó, não te preocupa. Meu corpo é uma tela viva. Farei quantas tatuagens o meu conhecimento me permitir. Porque tatuagem, para mim, é uma coisa muito importante. É quando eu passo por um aprendizado e aquela tatuagem significa muito para mim. E em promessa para minha avó, eu faço tatuagens quando eu passo por alguma coisa e aquela tatuagem significa para mim alguma coisa. Tanto que a minha logo tá aqui, o símbolo do eremita, a lamparina. Entre outras muitas tatuagens, são 28. E desde os 19 eu faço minhas tatuagens. E a minha avó olhou para mim e falou: sério? E eu disse: sim, vó, os tempos são outros. Em seguida, minha avó partiu e eu aqui sigo, com meus 42 e fazendo as minhas tatuagens. Há poucos anos, partindo nessa parte de filosofia, estudos, autoconhecimento, psicanálise, eu parti e vi. Tem 3 coisas que ninguém tira da gente: viagem, tatuagem e conhecimento. Mas de uma certa maneira a gente não consegue agregar os 3. A gente até vai fazer uma viagem, a gente pode ler muito, podemos fazer, mas os 3 em completude a gente não consegue agregar tudo na vida. Eu tenho minhas tatuagens, estudo tudo o que consigo, não tudo o que gostaria. Mas queria viajar muito mais. E conheço pessoas que estudam muito, viajam muito. Conheço pessoas que têm altas tatuagens e viajam muito. Pessoas que têm muitas tatuagens e estudam mais ainda. A gente até consegue os 3, mas não na completude que gostaria. Porque esse é o grande segredo da vida. A gente faz o que consegue, não tanto quanto gostaria. E é sobre isso que eu encerro o vídeo. O que você faz para te fortalecer e para se conhecer? Autoconhecimento é a palavra que eu encerro esse vídeo. Vem aqui no canal e me conta. Não se esquece, se inscreve, curte e compartilha. E aí? Vamos encerrar esse vídeo com a palavra é autoconhecimento. Esse é o recado do eremita para hoje. Um grande abraço.